Fala pessoal, boa noite. Eu sou Hamilton Silva e estamos aqui em mais um episódio do Perspectiva Podcast, aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Bom, como vocês sabem, a gente quase que diariamente está aqui trazendo sempre um convidado interessante para a gente poder conversar, contar histórias, é o que a gente mais se amarra aqui em saber das histórias dos nossos convidados. E a gente está muito feliz porque o podcast tem um pouco tempo de existência, mas a gente tem trago aqui tanta gente legal para contar tanta coisa inclusive transformadora, e hoje não vai ser diferente, tá? Hoje eu estou com mais uma convidada aqui que está diante de mim, já vocês vão conhecer ela, mas quero lembrar para você que todas as informações que a gente citar aqui você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, o Instagram dela você vai encontrar, da clínica, já deu um spoilerzinho, né, da clínica. Então, você vai encontrar um pouquinho da história da minha convidada, que é ela, Viviane Ares. Palmas, senhoras e senhores! Viviane Ares veio aqui, cirurgiã dentista. Cirurgiã dentista. É mais uma das minhas convidadas que veio aqui no Perspectiva Podcast para a gente poder conversar. Fiquei feliz em saber que você já, esse universo aqui não é tão estranho para você, né? Não é tão estranho. Comecei com podcast na minha graduação, na época, acho que nos últimos semestres comecei vamos criar uma coisa diferente, uma coisa assim, meio que ninguém nunca fez. Principalmente, assim, odonto, né, é uma coisa bem peculiar de você vincular um podcast. E aí eu acho que no 8º, 9º semestre, juntei uma galera e vamos criar um podcast. E na época a gente criou um podcast. Claro, foi nos 45 do segundo tempo, no finzinho da graduação, mas assim, marcou minha vida. Até hoje tá por lá fazendo. O pessoal, os graduandos ainda estão lá fazendo episódio, falando um pouquinho também sobre esse nicho da odontologia, que não é tão difundido, às vezes, e muitas pessoas assim que não são da área não entendem, e a gente consegue deixar uma coisa mais clara. Perfeito. Bom, Viviane, primeiro eu quero agradecer você ter aceitado o convite e vir aqui conversar com a gente. A gente acabou até esquecendo de fazer essa introdução. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço pelo convite de vocês. Perfeito, então. A gente convidou muitos profissionais e quando ela disse assim, eu topo, acho mal barato, eu acho que é transformador a gente poder conversar sobre jornada, né? A jornada das nossas vidas. Sim. E eu fiquei feliz pelo fato de você ter topado, tá? Bom, eu queria saber o seguinte, quem é a Viviane Ares? A Viviane Ares é uma cirurgiã dentista, sou formada há 3 anos pela FACPP, e assim que eu me graduei, eu já emendei a especialização de reabilitação oral. Para quem não sabe, é a reabilitação de prótese e implante, para pacientes, às vezes, que tiveram alguma ausência, perda dentária durante sua vida, então a gente consegue juntar isso numa especialização só, que é a reabilitação oral. Aí, claro, tem os nichos, né, de prótese, implante, a parte de facetas, então tudo isso engloba a reabilitação em si. Então, assim, a questão dos pacientes, a gente atende mais pacientes idosos, né, com demanda de pacientes mais idosos, mas, de uma forma geral, a reabilitação oral é realmente reabilitar, é trazer de volta o sorriso ao paciente. Certo. Natural de onde? Daqui de Fortaleza. Quantos anos? 26 anos. 26 anos. Casada? Noiva, muito bem. Então, pronto. E aqui é uma introdução para a gente... Tá, vamos lá. Sobre a jornada da tua vida, como é que a odontologia entrou na tua vida? A odonto, ela entrou quando eu estava na época realmente daquele 3º ano, né, ensino médio. Já tinha certeza, não? Não. No 3º ano, eu estava meio assim, perdida. No começo do 3º ano, meu Deus, para onde eu vou? E eu já sempre soube que eu queria algo da área da saúde. Mas aí tinha primos, assim, tem primos de diversas áreas, advogado, agrônomo, engenheiro civil, e eu não quero migrar para a área da saúde. Foi conversando com outro, e aí a odonto entrou na minha vida. Eu tenho 2 primas que são formadas em odontologia, são dentistas também. E aí comecei a conversar com elas e começou a nascer aquela afinidade. Pesquisei mais sobre o curso, e aí, é realmente isso que eu quero fazer. Então, assim, desde o meu 3º ano que eu já tentava para odonto. Já no 3º ano já estava assim, certo? Para cá, porque eu já conversei com muita gente e é isso. Tem coisas ali que marcam. Aí, vamos lá, chegada na faculdade, né? Como é que foi? Chegada na faculdade foi, assim, mágico. Eu acho que todo recém-chegado, né? É um negócio surreal, você fica naquela empolgação. E aí, eu não sei como funciona realmente as outras áreas, mas na odonto a gente tem muitas áreas. Quando a gente se forma, claro, a gente vai atuar como uma coisa geral, né, uma clínica geral, que a gente chama,
Mas durante a graduação a gente tem muitos caminhos a seguir, seja na cirurgia, seja na parte de endodontia, de ortodontia, que é a questão do aparelho. Enfim, tem um nicho muito grande, tem um leque muito grande que a gente pode seguir. E na época da graduação, eu lembro que o que mais me chamou a atenção, assim que eu cheguei na faculdade e comecei a pesquisar um pouco mais a fundo, entender as especialidades em si, foi a cirurgia. Para quem não sabe, a cirurgia bucomaxilofacial ela é atuante muito em nicho hospitalar, em relação a acidentes, então fraturas dessa região de face, quem faz é o cirurgião dentista. Então, tive 2 referências maravilhosas durante a faculdade. Entrei em liga de cirurgia, comecei monitoria de cirurgia, fiz tudo voltado para a cirurgia. Apresentava trabalho em congresso a nível de cirurgia. Então, assim, quando eu me formasse, eu ia para a cirurgia. E aí veio a pandemia, a gente começou a ter um nicho totalmente diferente do que a gente estava vivendo, assim, uma realidade totalmente diferente, né, que todo mundo estava vivendo, inclusive a gente na época da graduação. E aí eu comecei a acompanhar outros professores em outros procedimentos. E aí foi quando entrou o implante. Para quem não sabe, o implante é uma coisa muito difícil da gente ver a nível de graduação. É mais a nível de pós, realmente. A gente viu uma introdução, mas não era algo assim muito abrangente. E nisso, comecei a acompanhar meu professor com os casos de implante. E o implante e a cirurgia têm assim, uma afinidade, assim, não é tão diferente. E aí começou a nascer, acho que eu estou gostando disso. E o implante puxa para a prótese, que é a parte de reabilitação em si. Então, uma coisa foi levando a outra. E assim que eu terminei, aí eu emendei logo. E assim, hoje eu sou apaixonada pela reabilitação oral. Esse parâmetro que você dá, assim, geral, eu fico me perguntando aqui, claro, que talvez, né? Eu não sei, eu posso estar enganado também. Você entende que quando você estava estudando, né, de fato, você entende que pintou desafios marcantes para durante, assim, durante o aprendizado, digamos. Sim, Quais? sim. Pontua alguns pra gente. Eu acho que eu brinco que durante a minha graduação eu fiz de tudo um pouco. Então, eu já fui de liga de cirurgia. Então, assim, a liga, a Labomax, assim, quem já conhece e tudo mais, ela foi muito importante na vida, não só minha, mas eu acho que dos primeiros membros, que a gente foi um dos primeiros membros dessa liga de cirurgia. A gente ficou lá 3 anos e, assim, eu acho que foi um divisor de águas na vida de mim, meu divisor de águas e dos membros também. Então, a gente fez de tudo um pouco. A gente acompanhava nossos professores em hospitais e aí a gente via a odonto muito mais além do que aquela cadeira do consultório odontológico. Então, a gente começava a expandir mais nossa cabeça. Não, então isso tem mais do que só isso. Tem mais do que só sentar na cadeira e atender o paciente. Não é só dente. Então, abriu a minha mente a questão também de docência. Então, nessa liga, a gente teve muitas oportunidades de apresentar em congresso, dar aulas, mostrar trabalho, mostrar casos. Então, assim, também isso enraizou na minha cabeça a questão de apresentar, de lecionar. Então, isso também é outro leque que a odonto segue. A questão da docência também, que também não é tão divulgada quanto a gente acha que deveria ser. E também jornadas odontológicas, tive o grande prazer de participar de 2 jornadas que a minha faculdade organizou. Então, também isso foi um divisor de águas, porque também não é só o consultório, não é só você tratar o paciente, tem muito mais por trás, tem um bastidor por trás. E você aprende a ter responsabilidade também, não só para com o paciente, claro, isso é extremamente importante. Mas, querendo ou não, é um aprendizado para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida, enfim, amorosa, de amigos, relações. Então, você também tem muito network nesse quesito. Então, assim, a odonto, ela nunca foi só profissional. Desde que eu entrei na minha graduação, ela nunca foi só profissional. Ela abrangeu tudo. Desde relacionamentos, de amizades, que eu cultivo até hoje, que eu tenho amigos, irmãos, que a odonto me deu, e mentores que a odonto que eu sigo, assim... Ave Maria. Então, assim, a odonto, ela muito mais além do que uma graduação para mim. Ela foi como se fosse um estilo de vida. Que legal. Mas, assim, quando a gente se refere, assim, a entender exatamente a jornada do profissional, Sim. Que principalmente quando tá estudando, a gente pensa nas dificuldades de assimilar, aprender algumas coisas. E aí, essa era a minha curiosidade, de fato. Sim. Porque a gente sabe que não é uma faculdade tão simples, não é uma área tão simples de se assimilar. Sim. E aí eu fico me perguntando, será que
Como é que eles fazem para poder... A gente sabe que são 5 anos estudando. Geralmente uma pós é 2 anos, né? 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio, né? E 5 anos você está se dedicando ali. A gente sabe que são várias cadeiras. E aí essa pergunta sobre a dificuldade para conduzir a faculdade. Sim. Você passou por isso, sentiu essa dificuldade? Assim, Hamilton, na graduação é difícil, assim, não tem muito o que fazer, é difícil, é complicado, você tem dias que você quer realmente, será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Mas você perseverando, você gostando do que você faz, é só ir você gostando daquilo e principalmente você tendo cadeiras e assuntos que você se identifica, acaba sendo mais fácil. E colegas que às vezes lhe puxam, você tá desmotivado e puxa você. Então, assim, tem desafios, óbvio que tem. Nenhuma graduação é fácil, cada um tem um peso nas costas, mas se você gosta daquilo, de uma certa forma, você consegue fazer acontecer. Claro, existem dificuldades, como eu disse, a pandemia também foi um fator muito complicado, porque a gente estava nos últimos semestres e não conseguia atender paciente por causa de questões de saúde, né? Então, a gente teve que se reinventar. Então, foi outro baque para a gente. A gente, além da pressão de estar perto de se formar, de estar finalizando uma graduação e acontecer o que aconteceu. Então, assim, eu acho que a graduação ela foi uma experiência muito única, digamos assim. Eu acho que para cada pessoa é de forma particular, mas para mim foi uma fase muito única na minha vida, assim, que eu sou extremamente grata. Apesar das dificuldades, apesar de tudo, sou muito grata, porque a gente aprende muito. Que legal. Bom, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou com a Viviane Aires. Qual é o nome da clínica? Originale, que está mudando de endereço. Tá mudando de endereço. Onde é que está e para onde é que vai? A gente atualmente está atendendo na Pontes Vieira, mas próximo ano, já spoiler, vamos começar a atender na Virgílio Távora. Opa, vai ficar mais pertinho dos clientes, né? Vai sim. Vai ser maior. Vai ser maior. Entendi. Qual é a especialidade lá mesmo? Vai ser de reabilitação oral com ênfase em prótese e implante. Perfeito. Então, para você que está nos acompanhando, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar todas essas informações da Viviane, da clínica, endereço, tudo isso aí, né? Primeiro onde ela está, tá? Quando ela mudar, aí depois a gente vê. Mas onde ela está, atende atualmente, nesse endereço, você vai encontrar na descrição desse vídeo. Se você estiver acompanhando a gente, se quiser compartilhar o nosso link, pode ficar à vontade para fazer pergunta, compartilhar. Como vocês vão estar acompanhando as mensagens que chegarem aqui no direct, a gente repassa para ela responder em algum outro momento, tá certo? Mas voltando aqui, então a tua trajetória até a reabilitação oral, como é que foi? Bem, como eu disse, né, foi toda a questão da questão da cirurgia, da questão de acompanhar alguns professores na questão dos implantes, né, que realmente não é recorrente em graduação, a gente não faz esse tipo de procedimento na graduação. Então, o que foi que a gente fez? Eu, como me meti em tudo, que eu sempre falava que eu era muito metida, comecei a acompanhar meus professores realmente nesses casos de reabilitação, de implante, porque tem um pezinho também na cirurgia, e aí comecei a olhar o implante com outros olhos. Então, comecei a gostar, fui em outro, também comecei a gostar, eu acho que eu gosto disso. E aí comecei também realmente a pesquisar mais a fundo, porque implante não é só você estar lá, sentar e operar, tem muitas coisas por trás. E aí comecei a pesquisar e eu acho que eu gosto disso. E aí, realmente, quando eu terminei a graduação, eu comecei realmente já a especialização. E também, na época, eu lembro que eu acompanhei uma especialização, eu era como se fosse uma monitora não, né? Porque eu era graduanda, mas uma espécie de volante que acabava vendo muita coisa. E aí isso daqui é legal. Isso daqui eu quero fazer depois que eu me formar. Então, eu comecei a linkar uma coisa com a outra e aí realmente emendei, aí finalizei agora a especialização de prótese e implante. Então, assim, 2 especialidades, que é aí o combo da reabilitação oral em si. Entendi. A gente está vendo aí que está acontecendo muito esses avanços tecnológicos, inclusive na odontologia, Sim. né? Como é que você vê isso aí? Sim. Eu sempre falo, assim, para os meus pacientes que a odonto mudou muito rápido. Eu não falo coisa de 90, um século atrás, é coisa de 30, de 20 anos. Então, a odonto de 20 anos atrás é totalmente da odontologia que a gente trabalha hoje. Eu até falo, assim, que alguns pacientes, eles chegam para mim e falam, doutora, eu não gosto de fazer tal procedimento porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sendo que o procedimento que ela fez há 20 anos atrás é totalmente diferente do procedimento que ela vai fazer agora, assim, se for o mesmo procedimento.
Então, isso, assim, é um leque, assim. Então, se você não manter atualizado, você acaba ficando realmente obsoleto. E, assim, a odontologia, ela tem muita coisa disponível, tanto de materiais odontológicos. Todo ano acontece algum congresso e a gente vê uma coisa muito inovadora que a gente começa a utilizar no nosso dia a dia clínico. Então, assim, muda muito rápido. Então, se você não se manter atualizado, se você não buscar, se você não fizer cursos, você vai ficando obsoleto e você não vai trazendo o melhor para o paciente. Exato. Então, assim, a odonto, eu falo também de softwares. Ela, pelo menos para a gente, né, o nosso nicho de implante, hoje em dia tem software, se você está no seu tablet ou no seu computador... Tem que escaneia a boca inteira. A gente não precisa mais daquela moldagem que a Maria... De vômito, tem paciente que não gostava. Então, assim, hoje em dia a gente tem câmeras, scanners intraorais que a gente já manda direto para o laboratório. E às vezes nem manda mais para o laboratório. A gente confecciona no próprio ambiente do consultório e entrega com 1 ou 2 horas. Um trabalho que antigamente levava 15 dias para ser realizado. E até mesmo planejamento de posicionamento de implante. O paciente me traz o exame digital e eu consigo realmente planejar quantos implantes, se tem alguma coisa que eu não estava prevendo e está lá no exame. Coisa que hoje em dia a gente aumenta muito mais a previsibilidade do resultado. E às vezes a gente consegue até mostrar o resultado antes para o paciente de fazer o processo todo. E aí, às vezes, motiva até mais o paciente a fazer. Doutora, vai ficar desse jeito. Então, assim, do sorriso. A prova do sorriso. Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente já consegue dar um resultado para o paciente, mostrando na telinha do nosso computador. Aquilo ali encanta ele, viu? E aí, assim, hoje em dia é uma troca também. O paciente ganha e o dentista ganha. Então, a gente dá essa previsibilidade ao paciente, a gente consegue ter uma previsibilidade de resultado, assim, sem tantas intercorrências que a gente não previu durante o planejamento em si. E, assim, a tecnologia na nossa mão só tem a ajudar. E tá otimizando o tempo, né? 15 dias para... 15 dias. Eu acho que 1 ou 2 dias, eu não sei. Tem procedimento que já sai... Já tem implantes que a gente chama hoje em dia de carga imediata, que às vezes o paciente não é desdentado total, né? Não tem dentes. E aí a gente já faz a cirurgia de implante. Com 1 semana, a gente já consegue entregar a prótese fixa. Olha só. Tudo isso com essa previsibilidade de softwares que a gente tem, que a gente consegue planejar a cirurgia, que a gente consegue planejar tudo. Motores. Então, assim, tudo tem muita inovação hoje em dia. Então, se a gente realmente não se atualizar, a gente fica para trás. E o paciente acaba... Enfim, ele que ganha, né? Ele que ganha, a gente ganha também. Então, como eu disse, é uma troca. Você acha que vai parar por aí? Não. Não vai. Jamais, não vai parar mesmo, porque a gente está lidando com cada coisa, inteligência artificial, tá? Um monte de outras coisas que com certeza fazem com que as coisas vão mudando, né, no dia a dia. Vamos lá, como é que hoje é a tua presença digital na internet? Bem... Tá sempre lá no Instagram ou não? Tô tentando, assim, não é um meio fácil, assim, é um pouco... Como é que eu posso dizer? Fora da minha zona de conforto, mas eu sei que se a gente não estiver lá presente, a gente, além da gente não se atualizar, a gente não conhecer o que está passando, né? A gente também acaba sendo esquecido de uma certa forma. Então, vira e mexe, a gente procura sempre estar presente, sempre estar lá dando a cara, mostrando alguns casos interessantes para os nossos pacientes, alguns resultados interessantes. Até mesmo para a gente mostrar, porque, querendo ou não, o meio digital ele encurta muito o nosso vínculo com o paciente. Exato. Antigamente era uma coisa, ele vinha ao nosso consultório, ao nosso espaço e saía. Hoje em dia eu tenho um paciente que, sei lá, posta uma foto de um caso, fala, ai, doutora, e não sei o quê, e começa a conversar, tem uma interação. Então, assim, é muito mais além do que o profissional. Então, já viram algo meio que pessoal. Uma conexão. Estreita vínculos, estreita laços e acaba tendo uma confiança. Exatamente. Ela vê ali um procedimento, olha, já mostra para outra pessoa. Exatamente. O processo de engajamento, com certeza, é bem mais direto. E eu faço essa pergunta aqui porque, eu não sei se você tem perfil do Google. Tenho sim. Atualizado, otimizado. Atualizado eu tô tentando. É um tremendo desafio, né? E são esses ensinamentos que a gente traz aqui, que a gente fica feliz quando a gente sabe de tanta coisa. Você disse coisa aí que para mim eu não tinha ouvido de outros profissionais que estiveram aqui. E aí eu gosto de falar dessa questão de posicionamento, que a gente sabe que é importante estar lá nas redes sociais,
sabe que é importante aparecer lá, porque a gente precisa humanizar o nosso atendimento. Com Enquanto certeza. prestadores de serviço, precisa apresentar, mostrar resultado, mostrar casos, cases de sucesso, etc. e tal. Tudo isso faz parte da jornada. E a gente sempre pontua aqui essa questão do Google, porque o Google também é uma ferramenta, e por incrível que pareça, quase todos os profissionais que eu tive aqui, um ou outro disseram assim, não, eu tenho, mas, tipo assim, só tenho. Sim. E não tem ideia do poder que o Google tem. Porque existe uma diferença muito grande nos tipos de público que são impactados por essas ferramentas. Público de intenção e o público de interesse. Consegue identificar quem é quem? O Google, quem é o Google? Intenção ou interesse? Eu acho que o Google acaba sendo mais o interesse, né? Eu estou interessado. Dentista perto de mim. Eu não consigo fazer isso no Instagram. E que é uma praticidade para, assim, às vezes o paciente aconteceu algum imprevisto e já quer tentar agilizar. Eu vou procurar no Google um endereço, às vezes, que seja próximo ao meu endereço, ou às vezes que seja referência no procedimento que eu esteja querendo fazer. Exatamente. Então, assim, o Google, assim, eu confesso que eu estou um pouco negligente com o Google, mas eu sei da importância, inclusive já investi muito na questão do Google, preciso investir mais, óbvio, mas eu sei, assim, o Google é fantástico, principalmente para esse público da reabilitação, que a gente sabe que é um público mais velho, na verdade, e eles acabam, assim, o Instagram às vezes acaba sendo muito complicado para esse público, de pesquisar, de fazer, o link tá na bio, o que é bio, aí já imagina, já tem ideia. Exatamente. E aí, o fato de estar lá no Google, que você faz uma pesquisa e você aparecer lá ranqueado como sendo a primeira opção, porque existem dezenas, centenas de profissionais com o mesmo serviço. E a ideia é a transformação, é o diferencial que cada um tem. Exatamente. Então, aparecer posicionado é uma das melhores práticas, né? Tem uma presença ativa, otimização, tudo isso é algo que vai ajudar bastante ao cliente, ao profissional estar bem posicionado também na rede. Porque, na verdade, não deixa de ser um outro braço de captação. Com certeza. O Instagram é uma que faz aquela captação natural do processo do dia a dia, mas o Google acaba sendo outro. Por incrível que pareça, aqui na agência tem período do ano que a gente não roda anúncio. Mas sabe por quê? Porque eles chegam a todo instante através do Google. Sim. Você já ouviu falar em personal shopping? Já ouviu falar? Já né? ouvi falar. Pronto, pois a gente atende um cliente aqui que nos encontrou na Flórida pelo Google. E eu também fiquei muito surpreso. Inclusive, eu gravei até as minhas reuniões com os clientes, eu gravo, digo, posso gravar, porque para mim é curioso demais. Como é que, eu não estou rodando anúncio, como é que você ficou sabendo de mim? Sim. Eu pesquisei no Google. Quando ele disse isso, eu não acredito. Quer dizer, e eu não estou nem posicionado para lá. Mas o fato da minha palavra-chave estar bem ranqueada, isso proporcionou que me encontrasse, fizesse contato, a gente se reunisse, marcasse reunião. Virtual, claro, para poder oferecer o serviço. E também já aconteceu comigo, assim, pacientes que falaram, doutora, eu lhe procurei e achei no Google. Pois é. E assim, eu também não estava rodando anúncio e eu fiquei, que legal, né? Que bom. Então quer dizer que eu estou bem posicionada, enfim, deu tudo certo. Isso é muito bom, né? Isso é excelente pra gente. E assim, às vezes não é um paciente, porque, querendo ou não, né? Como a gente tem um espaço físico e precisa que o paciente se desloque, né? Nessa questão, não é um serviço que a gente faz virtual, não é um produto que a gente consiga enviar. Realmente o paciente às vezes vem de um... Às vezes eu penso, né? Poxa, mas eu tô num bairro X e ele vem de um bairro Y, distante, mesmo assim ele vem... Não, doutora, porque eu vi você no Google, achei legal, vi os comentários, procurei no Instagram, vi você no Instagram, gostei muito do seu perfil. Então, assim, uma coisa vai levando a outra. Eu acho que o Google e o Instagram, de uma certa forma, em muitos casos, eles acabam se complementando, né? Sim, com certeza. Às vezes acaba nichando, mas muitas vezes se complementando. E aí tem no site, claro que tudo isso são formas da gente mostrar autoridade no mercado, né? Sim. O fato de você proporcionar um site institucional que apresente toda a jornada da clínica, dos profissionais, da estrutura, das provas sociais, né, dos feedbacks, tudo isso é reunido, ter presença digital. A mesma coisa que você vai encontrar no Google, que você vai encontrar no Instagram, só que quem vai ver no Google é um público e quem vai ver no Instagram é outro público. Exatamente. E quem vai para por incrível que pareça, quem vai procurar um profissional pelo site já é outro público. Exatamente. E aí a gente começa a acompanhar essa jornada do cliente. A gente, inclusive, faz essa questão da jornada para entender de onde é que ele vem, porque a gente fica curioso, né? Exatamente. Ficou sabendo e tal. E aí, por incrível que pareça, isso é mágico para a gente, que a gente fica vibrando e sempre pensando em formas de poder fazer aquilo que a gente pratica para a gente, para as pessoas, para os clientes que a gente atende aqui, além de estratégias. E aí a gente estava falando, a gente aqui outro dia, acho que
acho que uns 3 meses atrás, a gente atendia um cliente que vendia, o serviço dele principal era lentes de contato. Sim. E o desafio, e aí por que eu gosto de usar esse exemplo? É porque a gente sabe que é um ticket bem expressivo para esse procedimento, e a gente sabe que, e aí a gente, rodando essas campanhas no Google, a gente ficava se perguntando como é que a gente vai comunicar com as pessoas que querem. De repente, não seria vaidade, seria autoestima. A pessoa que quer botar lente, ela tem uma tremenda de uma autoestima, porque a gente sabe que é bem comum. E por que eu estou tocando nesse assunto? Quando aparecem pacientes interessados nesse procedimento, não é a especialidade de vocês, lentes de contato. Não é minha especialidade, mas vira e mexe sempre aparece um paciente. Então por isso que eu fiquei curioso, porque assim, e eu vou dizer porque eu usei esse exemplo. Quando a gente estava rodando os anúncios lá para esse cliente em questão, era assim, ó, era 10 para 1. Sim. Cada clique custava R$57. Absurdo o preço do clique. R$57. Para dar um procedimento de lente, tinha que dar 10 cliques. Sim. 10 cliques tinha que dar, né? E aí, só que assim, um era para lente de contato e as outras 9 era para outros procedimentos. Mas a lente de contato não dá no seu orçamento, mas que tal o clareamento? Por que você não tenta o clareamento? Às vezes é uma pessoa de idade. No seu caso seria interessante isso aqui. Aí, a reabilitação. E aí, eu lembro que a gente acabava convertendo 50% ainda do público dos 9. Sim. Dos 9 ia para algum tipo de serviço. Claro que os outros não convertiam. Mas o fato de converter esses outros procedimentos, eu ficava me perguntando, mas será que quando o profissional que é de uma determinada área, uma especialidade numa área, que recebe esse tipo de procedimento, qual é o procedimento? O que é que vocês fazem? Por exemplo, vou dizer agora um exemplo recente que eu tive. Eu fiz um anúncio de prótese fixa, que é a coroa de dente. Aquela coroa, né, que infelizmente o dente às vezes está quebrado de alguma forma e a gente precisa repor. Então, às vezes acontece, doutora, meu dente está muito similar a esse caso. Só que aí a gente precisa, realmente, não tem como fugir disso. Tem que fazer uma avaliação inicial. Então, nessa avaliação inicial, às vezes, não é aquilo que a gente mostrou ao público que a gente faz, por exemplo, ou não é viável fazer daquela forma que eu mostrei para o público. Mas aí, não tem, por exemplo, não tem uma raiz. Aí a gente não consegue fazer uma coroa. Agora, vem cá, só uma curiosidade. Todas essas informações vocês fazem, claro, previamente. Óbvio. Né? Fazem previamente, não dá, você quer desse jeito, mas desse jeito é inviável. Agora sim, não é ideal, a gente meio que acaba fazendo uma pré-avaliação, até pra gente entender melhor a questão. Na nossa linguagem, a qualificação acontece aí. A gente quer entender melhor qual a queixa do paciente. É um dente que tá ausente? É um dente que quebrou? Porque às vezes o paciente, ele não tem nenhuma propriedade para falar sobre o assunto, ele é uma pessoa leiga, às vezes ele acha que é uma coisa e aí a gente começa a nortear para outra que é totalmente diferente daquilo que ele imagina. Por isso que eu falo que às vezes a avaliação inicial é tão importante, porque nela a gente consegue planejar um caso. Então, por exemplo, esse caso que eu fiz, um anúncio de coroa sobre dente. Aí chegou um paciente e me doutora, eu vi seu anúncio, eu não tenho um dente, na verdade, e também não tenho a raiz. E como é que a gente faz? Aí a gente já vai para outro planejamento. Então, nesse caso, não cabe aquele tratamento que eu apresentei no anúncio. Então, vamos tentar dessa outra forma. A mesma coisa a questão da lente de contato. Às vezes, o paciente não queria pagar o orçamento que a gente dá, né, o orçamento final. Então, vamos tentar outros meios para deixar você, de uma certa forma, satisfeito. Sim. Então, a gente consegue meio que nortear para a necessidade também do paciente. Porque, enfim, cada caso, né, aquele negócio, cada caso é um caso. Cada um caso, Até porque a questão é ter o relacionamento, né, com os demais profissionais, na intenção de você poder fazer indicação que de repente, isso aqui eu não consigo, mas aqui você não vai ser sem a solução do problema. Eu tenho essa outra. Exatamente. Ou isso daqui não cabe no seu caso, mas a gente pode fazer um planejamento personalizado para o seu caso, entendeu? Exato. Então, é aquele negócio, nada na saúde é preto no branco. Então, a gente sempre tem meios que a gente consegue contornar e fazer que dê certo. Fazer com que dê certo. E aí, vê só como tudo isso, até esse tipo de comportamento, isso é novo para mim também, sim. Claro, eu já sabia, mas ouvindo de uma profissional para mim fica bem mais claro.
esse tipo de comportamento é tão universal, porque assim, eu já recebi clientes aqui para poder para explicar, né, a jornada dele, Sim. e ele queria estar no Instagram, e eu disse assim, teu público não está no Instagram, teu público está no Google, e aí ela era uma advogada. Sim. Você acha mesmo que alguém que está precisando de um advogado vai estar no Instagram procurando advogado? Aí eu peguei e satirizei para ela entender, teu público não está lá, é legal estar lá a título de vitrine, mas não investe Sim. lá não, investe no Google, porque quem está procurando pelo teu serviço está digitando o que ele quer. Sim. Então, procurar, estar no Google, não joga tanta energia. Ah, porque fulano tá, mas quem garante que fulano tá tendo resultado estando somente lá? De repente ele não tá só lá. Sim. Ele também tá lá. E tá lá no Google, ele tá lá no Instagram, mas ele tá no Google. Sim, sim. Claro, é importante por conta da vitrine, da comunicação universal e por aí vai. Mas botar energia num canto em que eu posso jogar energia em quem está procurando, eu prefiro jogar energia em quem está procurando. Exatamente. E aí é a mesma coisa, né? Acaba sendo universal essa conversa, né? Porque esse tipo de argumento, porque é padrão realmente de comportamento do usuário. Não, com certeza. Não tem como a gente fugir disso. Tá, vamos falar um pouquinho da clínica, tá? Então a clínica está localizada no endereço? Atualmente na Pontes Vieira, 267, mas a gente está em processo de migração. Agora eu entrei de recesso justamente para poder organizar... O recesso até quando? Essa mudança, até a primeira semana de janeiro. Primeira semana de janeiro? Até para... então quando tu voltar já volta no endereço novo? Já volta no novo endereço. Ah, legal. Aí é por isso que normalmente eu não me dou recesso. Mas realmente esse fim de ano foi necessário, até porque tem muitas coisas acontecendo para a gente começar já... em janeiro, com o pé direito, nesse novo endereço, na Senador Virgílio Távora, 1500. Se Deus quiser. Bom, vamos lá. A gente está chegando aqui nos minutos finais. E eu queria saber o seguinte. Como é essa conexão com os teus pacientes, assim? Porque a gente sabe que eles acabam ficando muito próximos ao longo do tempo, né? Sim. Por conta de uma série de etapas do processo. Qual é a tua relação com eles? Ave Maria, eu adoro meus pacientes, eu amo eles. Cada um deles, então, assim... Cada paciente que eu trato, eu levo com muito carinho, independente de ser procedimentos mais demorados, que levam meses ou até mesmo anos, que é o caso de alguns pacientes que estão em acompanhamento comigo, como pacientes que são procedimentos mais rápidos, mais corriqueiros. Então, assim, eu tenho alguns pacientes... a gente sempre tem alguns pacientes que a gente se apega, né, e leva para o coração, que a gente vira amigo. Então, assim... De uma forma geral, eu acho que o profissional da saúde, eu não falo só da odontologia, mas o profissional da saúde que clinica tem que quebrar essa barreira, tem que humanizar o serviço. Antigamente a gente via muito o profissional atrás da sua mesa ou atrás da sua máscara, fazendo seu procedimento final e o paciente ia embora e pronto. Via só depois de um período, um tempo, às vezes nunca mais via. Então, assim, eu acho que o Instagram é fundamental para estreitar esse laço, mas humanizar qualquer área da saúde, falando agora da odonto, eu acho que é fundamental. Cria um laço. Eu tenho pacientes que hoje em dia não são mais pacientes, são amigos, que eu converso, que eu falo. Às vezes eu vou na casa, eu tomo um café. Foi o caso de uma paciente, uma senhorinha minha, que ela, Ave Maria, é o meu xodó. Então, às vezes eu ligo pra ela, eu vou tomar um café aí. Aí eu vou lá, a gente conversa, ela pergunta como tá. Assim, virou realmente um amigo. Que legal. Então, assim, isso... nada paga, dinheiro nenhum paga, assim, essa troca, esse feedback, esse aprendizado, porque uma pessoa viveu muito tempo, tem diversos aprendizados diferentes do que eu vou ter, então é fantástico, assim, eu agradeço muito poder trabalhar com o público e poder conseguir estreitar esse laço, assim, não é só dentista e paciente, é um amigo. Às vezes ele senta na cadeira e me conta um problema, às vezes acaba sendo um psicólogo. Então é fantástico a gente poder ter essa troca e humanizar muito a saúde. Eu acho que está caminhando, já está bem melhor do que antigamente, mas é algo que é fenomenal. Assim, um paciente chega, eu tenho medo de dentista, e no fim do atendimento fala, doutora, tenho mais medo não, com a senhora tenho mais medo não. Transformação, né? Então, assim, é impagável. Realmente é impagável. Que legal. A gente está chegando no final do ano aí. Acho que é um momento perfeito agora para a gente poder falar para eles, né? O quão eles são importantes para a gente. Verdade. Eu quero que você aproveite essa lente agora, fale diretamente com ele, aproveitando aí as datas de final de ano. Aos meus pacientes queridos, espero que vocês passem um fim de ano formidável com a família, amigos, com quem vocês amam. Saibam que a dentista de vocês tem um carinho muito especial por cada um de vocês, tá bom? E eu só desejo todo o sucesso do mundo para cada um que passou lá no consultório, que vai me prestigiar nesse cantinho novo, que vai me acompanhar, que vai continuar.
E é isso, eu acho que eu só tenho a agradecer pela confiança de cada um e espero que esses laços se estreitem cada vez mais. É isso aí, senhoras e senhores. Essa é Viviane Aires, cirurgiã dentista, nossa convidada do Perspectiva Podcast. Viviane, mais uma vez quero agradecer. Eu que agradeço. A gentileza, você foi fundamental para brilhantar o nosso episódio de Obrigada. hoje. E quero dizer que não faltará oportunidades para a gente conversar e quem sabe em um outro momento. Se Deus quiser. Tá certo? Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau. Foi um prazer, Hamilton. Gente, para você que está acompanhando o Perspectiva Podcast, o meu muito obrigado por mais um episódio super especial. Esse episódio vai eternizar, como todos os outros, eu quero eternizar mais esse com a Viviane. Ela foi gentilmente veio aqui conversar com a gente. Isso pra gente não tem preço. Então, obrigado por vocês estarem acompanhando aí o nosso episódio e a gente volta num próximo trazendo muito mais para você. Tchau.